Oi, seja bem-vindo ao primeiro Deus e Doramas. Isso aqui é pra você que ama Deus de todo o coração e que tem uma quedinha por séries asiáticas como eu. E o primeiro dorama que a gente vai falar sobre vai ser Se a Vida Te Der Tangerinas. Pode ser que depois eu traga ele de novo, pode ser que eu traga de novo. Não tem uma ordem certa, não tem um padrão. Eu posso repetir doramas e repetir assuntos, mas esse me pegou muito essa semana e como ele é novo, eu acho que é legal falar dele. Então vamos a informações técnicas, entre aspas, desse dorama. Esse dorama, ele é interpretado não, como é que é o nome? Ele é feito... Eu esqueci o nome de quando a gente tem atriz e ator, que horror, enfim. Ele é... Não é interpretado a palavra, é outra palavra. Ele é... Vou falar interpretado, mas... tem outra palavra melhor. Mas ele é interpretado pela Yu, eu imagino que se falasse o nome dela, enfim, e o Park Bo-gum. Eu também não sei falar os nomes deles, entendeu? O Park Bo-gum eu não conhecia ele. A Yu, eu não sabia direito quem ela era, mas ela faz também outros doramas como Hotel Del Luna. E o Park Bo-gum, ele fez, acho que... eu esqueci o nome do dorama que ele fez, mas ele fez um dorama que é da Netflix, se eu não me engano, eu esqueci o nome. E o Park Bo-gum, na vida real, ele é cristão também, e daí eu fiquei muito... enfim, tocada que ele é cristão. E ele faz o papel do Gon-shik e a Yu faz o papel da E-sun. São os dois personagens aí. Eles vivem em Jeju e basicamente esse drama vai contar a vida deles e... enfim, a vida deles é marcada por muitas provações, talvez seja a palavra certa. Até agora só liberaram 4 episódios, por sinal, então nesse momento é dia 13 de março, quinta-feira. E amanhã, 14 de março, vão liberar mais 4 episódios, o que eu achei ótimo, porque tem alguns que libera 2 em 2, 2 em 2, e daí fica muito tempo, né, até você conseguir finalizar o dorama. Mas agora esse daqui é 4x4, então tá bem rapidinho. Tanto é que o quarto episódio eu ainda não vi, o quarto eu parei no terceiro, eu terminei o terceiro. Porque eu tava com dó de ver o quarto e ficar sem nada pra ver. Mas enfim, eu assisti até o terceiro, então o que eu tô falando é com base nisso. E com base num edit, eu acho que eu vi, que daí tinha a frase que eu peguei, que é do quarto episódio. Então, eu peguei alguns spoilerzinhos do quarto episódio, mas também são coisas que não é spoiler, sabe? São coisas, é só uma frase. Então, pra não dar muito spoiler, né, pra quem... mas eu acho que quem vai ver já viu, né? Quem vai ouvir já deve ter assistido. Mas a frase que a E-sun fala, ela me pegou muito, assim. E esse dorama como um todo, desde o primeiro episódio, quando fala que é pra escrever um poema e ela pinta a folha, eu já fiquei tipo, isso aqui tá esquisito, sabe? Aqui tem alguma coisa. E me pegou na primeira cena dela, senhora, já me pegou, eu fiquei pensando naquilo. E eu sinto que esse dorama, ele vai ser, com certeza, um dos melhores, se não for o melhor. Porque ele é muito bom, ele é muito bom. Sabe quando a gente vê uma coisa que é bem feita e dá vontade de assistir, dá vontade de indicar pras pessoas? Então, é esse dorama. E o único que eu sinto que chega, tipo assim, no mesmo patamar é 25-21. Eu gosto muito de 25-21. E tem um que eu não vejo muitas pessoas falando, mas que pra mim é muito bom, que é Porque Esta é Minha Primeira Vida. Então, esses dois eu sinto que chega ali no mesmo nívelzinho de Se a Vida Te Der Tangerinas. É que Se a Vida Te Der Tangerinas é muito bom mesmo e ele parece uma coisa real. Então, eles tornam o dorama um pouco forte em alguns momentos. Mas a frase da Esun que ela fala é assim: eu fui feliz como pude. Também tinha sol na minha vida. Tive momentos maravilhosos, então espero que reconheça que a minha vida valeu a pena. E pra mim essa frase pegou muito, por quê? Porque mostra que alguns planos nossos são frustrados. Na verdade, a maioria dos nossos planos são frustrados. Eu fiquei pensando, né? Ela fala, tinha sol na minha vida também. Tinha sol na minha vida. E tinha sol mesmo com os planos dela sendo frustrados. Eu não sei ainda o que vai acontecer na história da personagem, mas eu tenho certeza que muitos planos dela foram frustrados, né? Eu tenho certeza que os planos do Gon-shik também, muitos devem ter ido por água abaixo. Eu tenho certeza que eles foram muito atribulados na vida deles. É isso que eu quero dizer. Que eles passaram por muito sofrimento. Eles não parecem ser personagens
sabe, que não passaram por nada, que a vida foi de boa. Pelo contrário, parece que realmente vai mostrar como, né, a vida dá altos e baixos, principalmente baixos. Enfim, e tanto é que faz a gente chorar em poucos episódios. A gente consegue se apegar aos personagens em poucos episódios porque eles são reais. E justamente porque eles sofrem, porque eles têm perdas. Eles têm perdas de sonhos. Eles têm sonhos que nem são perdidos porque eles, sabe, querem, são arrancados deles. Então isso é muito doloroso. E a forma que tudo acontece na vida deles, até mesmo tipo o casamento deles, etc., nem sempre é da forma mais perfeita. Por mais que seja uma coisa boa, acontece de uma forma que com certeza eles não planejariam dessa forma. E quantas vezes na nossa vida também não é assim? Quantas vezes nossos planos são frustrados totalmente e tipo aquilo que a gente sonhou por tanto tempo não acontece, ou então acontece de uma forma que a gente não achou que ia acontecer, sabe? De uma forma que às vezes não é a mais perfeita de todas. E isso em diversos aspectos, em diversas coisas, no que você puder aplicar aí na sua vida. E daí eu fiquei pensando nisso, e daí Deus me trouxe isso ao meu coração, tipo, os seus planos podem ser frustrados, os meus planos, Júlia. Eu me chamo Júlia, esqueci desse detalhe. Os meus planos, Júlia, podem ser frustrados, mas os planos de Deus não podem. Isso tá lá em Jó, no capítulo 42 de Jó, verso 2, se eu não me engano. Fala, bem eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E é isso, sabe? A gente tem que colocar nossa confiança em Deus, porque a graça de Deus nos basta. Estar com Deus nos basta. E os nossos planos, se a gente se apoiar nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos, entre aspas, né, mini reinos que a gente quer construir, a gente vai se frustrar porque a gente não é feito pra isso. A gente não é feito pra, sei lá, fazer dinheiro. A gente não é feito pra ter mini reinos mesmo. Eu gosto dessa expressão mini reinos. Uma vez eu ouvi numa pregação no culto de adolescentes na minha outra igreja e ficou na minha cabeça, mini reino, sabe? O pastor falava, não é pra você construir mini reinos nessa terra, essa terra não é sua. E na minha igreja agora a gente tá estudando 1 Pedro e fala muito dessa questão de que nós somos peregrinos e herdeiros de uma outra terra. Então, se os nossos planos forem frustrados aqui, tem algum problema mesmo? E às vezes nem são planos ruins, não tô dizendo isso, às vezes seu plano é casar. Mas e se seu plano de casar for frustrado? E aí? Sabe, onde tá a firmeza da sua fé? Você realmente ama Deus de todo o coração, sabe? A gente realmente... Às vezes a gente fala, Senhor, sua graça me basta, mas realmente basta? Tipo, nosso coração realmente tá em Deus ou tá naquilo que Deus pode nos dar? Se Deus não nos dá o que a gente quer, a gente vai se frustrar? Porque se a gente se frustrar, então tem algo errado. Porque não deveríamos nos frustrar. A gente pode ficar durante um tempo triste, né, chateado, porque realmente o nosso plano foi frustrado, mas a gente tem que entender que o fato do nosso plano ser frustrado não significa que a gente foi frustrado. A gente não é frustrado, porque o plano de Deus não é frustrado. E quem dita os planos para nossa vida é Deus. Quem delimita, né, os nossos passos é Deus. Então a gente pode ficar tranquilo, porque a gente não vai ser frustrado se a gente estiver em Cristo verdadeiramente bem firmado e dependente dele. Porque os nossos planos serem frustrados é quase que uma coisa que parece que vai acontecer em algum momento, sabe? E isso, de alguma forma, é graça de Deus, porque nos torna dependentes dele, dependentes do plano dele. E a gente, às vezes, acha que a gente tem um plano tão incrível, ideias tão boas, mas o que Deus tem é sempre melhor. E, de qualquer forma, mesmo que todos os nossos planos sejam frustrados, a gente tem que se lembrar que ainda vai ter sol na nossa vida, sabe? Não vai ter sol só no nosso passado, mas no nosso presente e no nosso futuro, mesmo com as perdas, mesmo com as frustrações. Vai ter sol na nossa vida, porque o Senhor é quem ilumina a nossa vida, o Senhor é a nossa luz. Em Apocalipse fala, né, que quando a gente estiver na Nova Jerusalém, etc., nem vai precisar de sol, ela nem vai ter sol. Se vocês ouviram uma motinho passando, é porque eu não tenho microfone, perdão. E, enfim, nem precisa de sol na Nova Jerusalém, porque Deus ilumina ela, né? Porque o Senhor é a sua luz. Nunca mais vai ter noite, nunca mais vai ter sofrimento nem frustração, porque só vai ter o Senhor. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. E uma coisa que a esposa do pastor da minha igreja falou uma vez pra mim,
E foi a única vez que eu falei um pouquinho assim com ela, mais ou menos. E às vezes ela fala, mas só um oi, como foi essa semana. Mas enfim, esse dia ela deu uma conversadinha comigo. E ela falou pouquíssima coisa, mas em poucos segundinhos, acho que um minutinho, teve muita sabedoria na fala dela. E como que isso é gracioso, né? E o que ela falou foi assim: nessa vida tem muitas coisas, mas o mais importante é estar com Cristo. E isso me pega sempre. Tem muitas coisas nessa vida, mas o mais importante é estar com Cristo e é ter Cristo. Então, a nossa vida ela é proveitosa, a nossa vida vale a pena. Nossa vida vale a pena porque o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, o Senhor foi no nosso lugar, o Senhor nos atribuiu valor. E um valor não porque nós somos, porque a gente é muito precioso, não. Mas um valor por conta que o sangue dele que nos lavou é precioso. E agora a gente tem vida, agora a gente tem vida em abundância. Nós podemos aproveitar a nossa vida espiritual e em todos os sentidos porque Deus é bom e porque Ele nos salvou. Então, a sua vida vale a pena. Que a gente consiga se lembrar disso e mesmo que seus planos sejam frustrados, que sua esperança também seja em Deus. Então, enfim, que assim seja, né? É isso. Se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar, pode compartilhar. Ficaria feliz de não estar falando sozinha. Nem sei se alguém vai ver isso, né? A gente espera que veja, mas muitas vezes as pessoas não veem nem comentam nada, então... Enfim, mas se você achou isso legal, então comenta alguma coisa pra eu saber. E é isso. Tchau. Beijo.